Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras, vereadores. Boa tarde, senhor presidente, os colegas da imprensa, as pessoas que nos assistem pelas galerias e aqueles e aquelas que nos acompanham através da internet. Eu vou dar início a essa fala prestando minha solidariedade ao jornalismo. Em primeiro lugar, minha solidariedade ao jornalista, radialista, escritor, colunista, tradutor, Juremi Machado, que se demitiu hoje de manhã da Rádio Guaíba, depois de 10 anos trabalhando naquela rádio, participando daquele programa. O comunicador Juremi hoje foi impedido de fazer perguntas ao candidato Jair Bolsonaro, que deu uma entrevista à rádio com a prerrogativa de que só responderia a perguntas do âncora, o Rogério Mendelski, que é ele mesmo um simpatizante do candidato do PSL. Então, é um candidato que só gosta de conversar com os amigos. É um candidato que só gosta de entrar em debate quando tem alguém levantando bola para ele cortar. E aí, ao final da entrevista, o Juremi Machado, o jornalista, disse no ar que havia sido censurado, que gostaria de ter feito perguntas ao candidato, mas foi impedido pela direção da rádio em acordo com o candidato. E aí teve a hombridade de defender o direito à comunicação, de defender a liberdade de expressão, demitiu-se ao vivo no ar, levantou-se da cadeira, mas não perdeu a sua dignidade, vereador Jairo Brito. Isso aconteceu hoje de manhã. Eu queria também prestar solidariedade a toda a equipe de comunicadores e comunicadoras que realiza o jornal Brasil de Fato. Esse jornal aqui. Um jornal que já recebeu voto de aplauso desta Câmara. Um jornal cuja editora-chefe, uma das editoras-chefes, a Monize Ravena, também recebeu aplauso desta Câmara, deste plenário, pelo excelente trabalho que faz. O Brasil de Fato é um jornal que tem lado, nós já falamos aqui sobre isso. O Brasil de Fato é um jornal que se posiciona em editorial, mas é um jornal, é um produto jornalístico. Assim como o Diário de Pernambuco, assim como o Jornal do Comércio, assim como o Estado de São Paulo, assim como a revista Veja, assim como a TV Record, assim como todos os outros canais de comunicação. E nesse período eleitoral, muitos desses canais, muitos desses jornais, muitas dessas revistas estão assumindo, nem sempre explicitamente, a posição de uma candidatura ou de outra. É importante dizer que na comunicação, no jornalismo, os veículos de comunicação, Vossas Excelências, eles não estão proibidos, através de nenhum código de ética, de se posicionarem politicamente. Pelo contrário, o que se demanda, o que deve se demandar dos jornais, das revistas, dos portais de internet, das rádios, das televisões, é a transparência. Assim como fez o Diário de Pernambuco esse ano. Acho que há muito tempo não se fazia um jornal diário daqui da nossa cidade posicionar-se através de editorial, assim como tem feito vários veículos. O Brasil de Fato fez uma edição especial em que compara os dois programas de governo, o programa de governo do candidato Bolsonaro e o programa de governo do candidato Fernando Haddad. É um jornal, é um veículo, eu repito, assumidamente de esquerda, que já se posicionou mais de uma vez em editorial em favor do candidato que hoje representa a democracia, que representa vários partidos e segmentos da sociedade que tem receio de dar uma carta branca para um candidato assumidamente autoritário. É curioso que nesta mesma semana, e aí o que aconteceu com o Jornal Brasil de Fato, nesse final de semana, esse jornal, por ordem de um juiz chamado Sandro Lontra, o animal é Lontra, Sandro Lontra, o juiz eleitoral da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, autorizou que o TRE invadir de forma truculenta o sindicato dos petroleiros de Macaé e apreender 20 mil exemplares de um jornal, de um periódico impresso jornalístico, assim como também é jornalística a revista Isto É, também conhecida nos meios do jornalismo como Quanto É. A capa da Isto É essa semana traz um cavalo de Troia em que diz que se o candidato Haddad for eleito, ele trará consigo várias pessoas tidas como criminosas, que participaram de vários atos de corrupção durante os últimos anos.
a gente pode discordar, a gente pode vir à tribuna, a gente pode dizer que isso é bonito, que isso é feio, que isso é ruim, que isso é mal. Alguém pode dar voto de repúdio, alguém pode dar voto de aplauso, mas a gente não pode mandar recolher veículos informativos por darem informação, Vossas Excelências. E isso aconteceu com o Jornal Brasil de Fato. Eu quero repercutir também um documento que foi assinado pela FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, que também foi assinado pela OAB, a Ordem dos Advogados e Advogadas do Brasil, e várias outras entidades de classe e conselhos representativos de várias profissões, denunciando uma tentativa de sequestro da nossa democracia e dizendo que precisamos todos e todas nos posicionar, independente do resultado eleitoral do próximo domingo, mas pela manutenção das instituições democráticas brasileiras. Tem sido recorrente as agressões a jornalistas. Eu mesmo já vim a essa tribuna para dizer de uma companheira que trabalha num jornal da nossa cidade, que no momento em que foi realizar seu voto, por estar utilizando o crachá da empresa jornalística onde trabalha, foi achincalhada, foi ameaçada por pessoas que vestiam a camisa do candidato do PSL. E isso precisa acabar. É importante que todos e todas nós tenhamos a consciência do papel que nós temos nesse processo. O nosso papel, além do papel eleitor ou eleitora, do papel cidadão ou cidadã, é um papel de representantes da população que foram eleitos e eleitas pelo voto popular, e precisamos fazer com que nossa voz, que representa tanta gente, seja a voz da democracia, seja a voz do diálogo, seja a voz da divergência, e por que não? A divergência é fundamental na democracia, mas uma divergência que se dá com respeito, uma divergência que se dá com a capacidade de ouvir a outra pessoa, mesmo que você discorde dela. E aí, a partir disso, eu quero aqui elogiar o comportamento do candidato Fernando Haddad, que foi ontem ao Roda Viva, um programa da TV Cultura, uma TV que há bastante tempo está sendo controlada pelo PSDB, é um partido que nunca foi amigo do partido de Fernando Haddad, mas que tem se posicionado com muita tranquilidade, com muita decência nessa reta final da campanha eleitoral. E a TV Cultura hospedou o Roda Viva com vários jornalistas e várias jornalistas que não tiveram nenhum pudor em revelar a sua discordância do candidato Fernando Haddad. Não teve pergunta fácil, não teve bola recuada, não teve levantada para Fernando Haddad cortar. Houve perguntas duras, houve cascas de banana. E o candidato do Partido dos Trabalhadores teve toda a tranquilidade do mundo de afirmar suas propostas, de dizer para que ele quer ser presidente do Brasil. Ele teve toda a tranquilidade do mundo para reafirmar o meia-culpa do seu partido, do projeto que ele representou enquanto ministro. Isso com muita tranquilidade, sem calos no pé, sem pisar em ovos, dizendo: erramos, precisaríamos ter colocado mecanismos de controle melhor nas estatais. Isso ele tem dito diversas vezes. Sobre as pessoas que estão sendo investigadas, aqueles e aquelas que forem condenadas em última instância, têm que ser presas, e é isso que a gente quer democracia, com o devido processo judicial, para que seja assegurado amplo direito de defesa e para que seja assegurada a pena àquelas pessoas que são culpadas pela justiça. É importante dizer que havia também sido programado um debate presidencial pela TV Globo, assim como vários debates que foram programados nesse segundo turno. Mas, infelizmente e aparentemente, a gente vai chegar à primeira eleição presidencial, desde que há 2 turnos, em que no segundo turno nós não temos um debate. É verdade, em alguns casos, na história do passado, das nossas eleições, houve candidatos e candidatas, do PT inclusive, o presidente Lula e a presidenta Dilma, que não foram a alguns debates no primeiro turno. Isso é verdade, a gente tem que dizer, e nesses momentos nós criticamos. Mas em nenhum momento, houve uma eleição em que houve segundo turno, sem que tenha havido debate no segundo turno. Essa, infelizmente, parece que será a primeira vez em que isso acontecerá. É lamentável que isso aconteça. Até ontem, a gente tinha informação que o debate da TV Globo, um debate historicamente muito esperado, por ser a emissora em TV aberta que chega a mais pessoas, seria transmitido caso Bolsonaro fosse ou não. Se Bolsonaro não fosse, haveria então uma sabatina com o candidato Fernando Haddad. Mas me parece que a emissora de televisão que havia dito
que haveria a sabatina, hoje já voltou atrás e disse que não será realizada a sabatina com Fernando Haddad, então perde a população brasileira, que não terá a oportunidade de ver dois projetos se confrontando. E eu repito, dois projetos muito diferentes. Um projeto de viés pseudo-liberal, autoritário, um projeto que trata mulheres e homens de forma diferente, que não respeita o direito das famílias às creches, e um projeto que defende os direitos humanos, que reconhece erros do seu partido no passado, mas que quer caminhar para frente.